Você aí, comprou um imóvel, foi fazer a escritura pública dele e quase caiu para trás nos emolumentos cartoriais? É, meu amigo, de fato, os emolumentos cartoriais no Brasil não tão fáceis, viu? O valor está muito alto, mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como você pode economizar na hora de fazer a escritura pública. Eu sou o Pedro, da Smart Leilões, e a gente traz aqui para vocês sempre conteúdo de valor para você economizar em transações imobiliárias, conteúdo de valor sobre imóveis de leilão e vários outros temas. Combinado? Seguinte, galera, a escritura pública ela é feita no cartório de ofício de notas. Vai ser só esse emolumento cartorial que você vai gastar quando você adquirir um imóvel? Infelizmente, não. Você tem também o emolumento cartorial do cartório de registro de imóveis. Então, aí percebam, vai ter dois cartórios envolvidos na sua aquisição imobiliária se você comprou esse imóvel à vista e acima de 30 salários mínimos, porque a lei de registros públicos exige que o título translativo seja uma escritura pública, lavrada por um oficial de notas. Tá? É esse o cartório que a gente vai te ensinar como economizar. Aqui, ó, depois, na hora de registrar essa escritura pública no cartório de registro de imóveis, infelizmente, a gente não consegue economizar porque a gente está refém do cartório de registro de imóvel, porque ele tem uma circunscrição, tá? Então, e aí, qual que é a dica? Como economizar nessa aqui, na escritura de ofício de notas? Não tem circunscrição aqui também? Não, não tem circunscrição se a escritura pública for lavrada presencialmente, tá bom? Então, hoje em dia, no mundo aí digital, as escrituras públicas já podem sim ser lavradas digitalmente pela plataforma do e-notariado, e eu vou explicar como você pode fazer isso também, mas elas continuam podendo ser feitas presencialmente, e quando é presencial, você indo até o cartório de notas, você pode escriturar a compra do seu imóvel de qualquer lugar do país. Então, você pode ter comprado um imóvel na cidade de São Paulo, mas fazer uma escritura pública no cartório do Distrito Federal, no cartório do Rio Grande do Sul, no cartório do Paraná, tá bom? Então, a nossa dica passa por aí. O que acontece? Você vai procurar locais em que, estados, na verdade, em que os emolumentos cartoriais são mais baratos. Cartórios são regulados pelo Tribunal de Justiça do Estado, ok? Então, tem uma lei estadual que estipula quais são os emolumentos cartoriais de cada estado e esses valores são diferentes no Brasil afora. Então, primeira dica, o que você vai fazer? Você vai digitar no Google tabela de emolumentos Anoreg. E aí você vai encontrar um site que tem a tabela de emolumentos de todos os estados do país. E aí você vai pesquisar aqueles estados que tenham uma escritura pública de valor menor para aquela faixa de imóvel que você está adquirindo. Tá? Já adianto alguma dica que estados como DF, Rio Grande do Sul e alguns outros têm emolumentos cartoriais mais baratos. Tá bom? Qual que fica aí a dica também para vocês ficarem de olho? Tem alguns estados onde estão o imóvel que, se você lavrar a escritura pública fora, você tem que pagar um pedágio, digamos assim, na hora de registrar no cartório de registro essa escritura pública de fora. Então, ligue no cartório de registro imóvel da sua região, da região do imóvel, na verdade, e questione: tem esse pagamento adicional se eu lavrar uma escritura pública fora do estado? Sim. Ele é regido em qual dispositivo da tabela e tal. E aí você pesquisa para você ter noção ali de qual que vai ser esse custo adicional, tá bom? E aí você vai me falar assim: ah, beleza, Pedro, gostei da dica, mas eu tô comprando um imóvel em São Paulo e eu vou ter que viajar para Porto Alegre para eu economizar R$ 2.000, R$ 3.000? Não necessariamente. Por quê? Porque aí, de fato, só a sua passagem de avião para lá, talvez já iria embora a economia que você está fazendo, não é mesmo? Então, aí não vai ter que inventar desculpa para viajar.
Claro, né, galera? Se você está aí, ó, programando uma viagenzinha para uma cidade lá perto, vai passar férias, dá para você se organizar e você mesmo lavrar essa escritura. O que acontece? Você pode fazer essa escritura pública por procuração. Esse é o meio de você fazer a escritura presencial sem sair de casa, tá bom? Então você pode fazer essa escritura pública por procuração. Você vai dar poderes a uma pessoa que esteja nesse local onde o emolumento é mais barato para ir presencialmente até um cartório de notas e fazer o registro para você. Ó, desculpa, e fazer a escritura para você, lavrar a escritura para você, tá bom? Você, adquirente do imóvel, vai passar a procuração para alguém aí que você tenha confiança para fazer. Mas e o tenha confiança? Não tem nenhuma pessoa que é amigo do peito e tal, não precisa nem ser amigo do peito, para falar a verdade. Se você passar uma escritura pública com poderes específicos, concorda que o risco vai embora? Pois é, você pode passar uma procuração pública dando os poderes para a pessoa Y, lavrar a escritura para adquirir o imóvel B para você. Pronto. Ela vai ter poderes para vender o imóvel? Não. Inclusive, uma procuração para venda de imóvel também tem que ser específica. Ela vai ter poderes para mexer na sua conta bancária? Não. Poderes específicos, tá bom? Beleza. Aí você vai ter um último questionamento para fazer para mim. Você vai virar e falar assim: tá bom, Pedro, estou entendendo então que eu tenho que procurar um estado em que o emolumento seja mais barato e que eu tenho que procurar uma pessoa, fazer uma procuração para que essa pessoa vá lá fazer a escritura pública presencial. Só que tem um problema, Pedro. Como é que eu vou convencer o vendedor do imóvel que está lá em São Paulo, que está lá no Rio de Janeiro, que está lá, ó, em Manaus, de que, de duas uma, ou ele tem que ir lá presencialmente no cartório, por exemplo, de Porto Alegre, ou de qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que o emolumento é mais barato, como é que eu vou convencer ele de que ele tem ou que viajar, ou que ele também tem que passar uma procuração pública específica para alguém ir lá vender o imóvel para ele? Como que eu convenço ele disso? Aí que está o pulo do gato. Você não precisa convencer ele de fazer a procuração. Você vai fazer porque você entende e você ali vai estar disposto a fazer. Você não tem que convencer o vendedor a ir lá no outro estado fazer a escritura pública. Mais do que isso, você vai falar com ele assim, ó, você vai lavrar a escritura pública do conforto da sua casa. Você não vai precisar nem ir no cartório da cidade, tá bom? Aí ele vai falar, mas como? E notariado. Lembra no começo do vídeo? Eu falei para vocês que já é possível fazer uma escritura pública online, através do e-notariado? Pois é, tem essa facilidade hoje. Aí você me pergunta, poxa, Pedro, mas então por que que eu também, comprador, não vou assinar online pelo e-notariado e pronto, eu, comprador e o vendedor, fazemos pelo notariado e está tudo resolvido? Simplesmente por quê? Porque existe um normativo que veio para regulamentar a escritura pública online, que coloca restrições e também cria aí uma circunscrição, parecida com aquela que tem no registro de imóveis, tem uma circunscrição só para quando você for lavrar escritura pública online. Lembrando, repetindo, se você for lavrar presencialmente, você pode lavrar em qualquer lugar do país, não existe circunscrição. Agora, se você for lavrar online, existe circunscrição e eu vou te explicar como. Antes eu vou te falar, mas por que que criaram essa circunscrição? Creio que a ideia foi que, a partir do momento em que passou a ser online, que as pessoas podem fazer escritura em qualquer cartório de notas, para que cartórios grandes, cartórios às vezes que têm uma presença digital, cartórios de estados que têm emolumentos mais baratos, não concentrassem todas as escrituras e os outros cartórios morressem, definhassem sem clientes, foi criado uma regra de circunscrição, tá bom? Presencial, a pessoa não vai ficar viajando ou fazendo a procuração igual eu te falei, porque falta de conhecimento e tal. Mas na escritura online, rapidamente isso se popularizaria. E aí tem, então, um regramento que está no provimento 149 do CNJ, que fala assim, artigo 302, fala assim, se a escritura pública
pode ser lavrada online, no cartório onde estiver localizado o imóvel ou o adquirente do imóvel. Prestou atenção? Então, onde estiver o imóvel e onde estiver o comprador do imóvel. É esse o regramento inicial. E aí vem alguns parágrafos regulamentando. Então, se você está lá comprando um imóvel em São Paulo e você é de São Paulo, capital, você só pode lavrar online no cartório de São Paulo. Quer dizer, corrigindo essa informação, tem um parágrafo que fala assim: se o adquirente e o imóvel estiverem no mesmo estado, a circunscrição é o estado inteiro. Então, você é de São Paulo capital e está adquirindo um imóvel em São Paulo capital, opa, então eu posso posso usar um cartório de notas do estado inteiro e fazer minha escritura online sem problema nenhum. Agora, eu sou de São Paulo e estou comprando um imóvel em Fortaleza, aí vale só a cidade do imóvel ou a cidade do adquirente. No caso, a cidade de São Paulo ou a cidade de Fortaleza. Não pode mais fazer em qualquer cartório do estado de São Paulo, de qualquer cidade de São Paulo, tem que ser na cidade de São Paulo e tem que ser na cidade de Fortaleza também, não pode ser em qualquer cidade do Ceará. Compreende? Aí, galera, o que acontece? Se então tem uma circunscrição, Pedro, se eu sou de São Paulo e estou comprando um imóvel em São Paulo, como que eu vou fazer para lavrar uma escritura pública no Rio Grande do Sul, que é mais barato? Não vou poder fazer então. Ué, você não está falando que tem uma circunscrição pelo notariado, o meu vendedor do imóvel não vai querer viajar até o Rio Grande do Sul, não vai querer passar uma procuração para fazer tudo presencialmente no Rio Grande do Sul, como que eu vou fazer? Daí surge a figura da escritura híbrida. O que é escritura híbrida? Tá? Você, comprador, vai assinar presencialmente no cartório de notas lá do Rio Grande do Sul, ou do DF, ou de outro estado, que você veja que é mais econômico, e o vendedor do imóvel, sim, vai fazer pelo e-notariado. Aí, o cartório lá do Sul vai fazer essa escritura para você, ok? Uma última ressalva: alguns poucos cartórios de registro de imóveis vêm criando casos com escrituras públicas híbridas ou escrituras lavradas fora do estado, parte foi online, né, parte foi presencial. Então também ligue no cartório de registro de imóveis antes e fala, ó, tem algum porém de eu fazer essa escritura híbrida? Não, não tem não? Então ótimo, vai para dentro, combinado? Essa aqui foi uma dica para você economizar, tá? Aí muito dinheiro na hora de escriturar o seu imóvel. Espero que a dica seja proveitosa e a gente pode falar aqui de vários outros temas para que você consiga economizar. Eu sou o Pedro, da Smart Leilões, e a gente traz aqui para vocês sempre conteúdo de valor para você economizar em transações imobiliárias, conteúdo de valor sobre imóveis de leilão e vários outros temas. Combinado? Até a próxima. Se gostou do conteúdo, curta esse vídeo e compartilhe. Abraço. Tchau, tchau.